castelo forte é o nosso Deus. Nós temos como tema da nossa mensagem nesta noite: não nos comportamos como os ímpios, pois os tais são. É o que diz este versículo. Então nós estaremos lendo o versículo 16 da Epístola de Judas, que será o texto da nossa mensagem nessa noite. Leamos, os irmãos estejam acompanhando. A leitura diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, nós já cantamos, louvamos, lemos a Tua Palavra e todos os textos conduzem para a proclamação do Teu santo nome, para a Tua glória. E mais uma vez clamamos ao Senhor neste momento que use-nos, ó Pai, para lermos, entendermos e transmitirmos o que a Tua Palavra diz. Que não venham as nossas interpretações, que não venham as nossas análises, mas que realmente possamos agir com fidelidade que a Tua Escritura diz, ó Pai. Porque só a Tua Escritura que tem o poder para mudar e transformar nossas mentes, os nossos corações. Só a Tua Palavra é a verdade. Aqui há falhos, aqui há pecadores, aqui há pessoas como eu que carecem do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que não temos condições nenhuma de expor a Tua Palavra, que não temos condições nenhuma de adorar ao Senhor, porque o Senhor é santo. Mas o Senhor é este Deus que chama, capacita e que nos conduza para que possamos fazer segundo a Tua vontade. Ajude-nos, guie e fortaleça-nos, que o Teu Santo Espírito nos conduza mais uma vez e que possamos ser conduzidos a entender e a obedecer a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Irmãos, lembrando aqui em Judas, este Judas que escreve essa epístola, é Judas, o meio-irmão de Jesus, como vimos nos primeiros versículos. E nesse versículo 16, Judas então trata sobre pecado. Ele trata sobre atitudes que os cristãos não devem fazer. Ele trata sobre aquilo que podemos dizer o comportamento prático do que não é uma vida cristã, do que não é uma vida daquelas pessoas que entendem o Evangelho, que foram transformadas pelo Evangelho e que o Senhor, ó Pai, tem conduzido para estarmos na casa do Senhor, para estarmos adorando ao Senhor. Por isso falamos nessa noite sobre 5 atitudes, 5 erros práticos. Aqui lembrando que Judas escreve ali para aquele povo, não uma igreja específica, mas escreve num tempo de lutas, num tempo de tribulações, num tempo onde que as pessoas estavam sendo perseguidas. E Judas então ele traz essa instrução, vindo aí dos outros versículos que nós já estudamos. Ele, nos versículos anteriores, ele faz uma metáfora, comparações com a natureza, de como são esses hereges, de como são esses pecadores. E agora, nesse versículo específico de número 16, ele traz: essas são as atitudes. Nós veremos aqui nessas atitudes que, como somos falhos e pecadores, nós muitas vezes a cometemos. Mas creio que Judas, trazendo a palavra do Senhor, ele quer nos ensinar que, como cristãos, não devemos ter tais comportamentos como práticas constantes em nossas vidas. Como salvos em Cristo, regenerados, nós não devemos ter este modelo de atitude. E ao mesmo tempo nós devemos combatê-lo em nossa vida, através da oração, através da perseverança na palavra. Então, irmãos, nesta noite Judas vem nos trazendo a mensagem do Senhor não nos comportemos assim, não tenhamos tais atitudes. Judas não traz aqui que é fácil, Judas não traz que por muitas vezes não cairemos, mas Judas traz, a palavra de Deus traz, que não deve ser o nosso comportamento. Por isso, nesta noite vamos falar algo que nos incomoda bastante, que é o pecado. O pecado que cometemos,
o pecado que cometemos contra o Senhor. Isso muitas vezes traz tristeza, amargura, traz desânimo. Mas vejamos ao final que a ideia da palavra do Senhor aqui, neste texto, é que os irmãos sejam fortificados. Lembrando também do nosso início do estudo deste texto, essa palavra é escrita para os salvos em Cristo. E por que então Judas fala de pecado para os salvos? Porque ele sabe que nós temos que lutar dia após dia contra o pecado. Ele sabe que o Satanás, que o inimigo está à porta. Ele sabe que a nossa caminhada cristã, ela é difícil. Ele sabe que nós somos salvos pela graça, mas nesse caminho estreito que temos que persistir, devemos lutar contra o pecado. A ideia de todo este texto, as mensagens que são já proferidas no início e estarão indo até o final, é a mensagem de esperança, de luta. É a mensagem, irmãos, de combatermos, de lutarmos. É a mensagem que exigirá de nós um esforço, mas reconhecendo que é somente pela graça. Somente o Senhor pode nos fortalecer e nos guiar para combatermos estes pecados. E iniciando então o versículo 16, ele começa com os tais. Nós voltando rapidamente no versículo 15, diz assim, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então ele deixa claro que esses tais, ele está falando de quem? Ele está falando dos ímpios. Ele está falando daquelas pessoas que naquele tempo, naquele momento, não possuíam e não estavam diante da graça do Senhor, sendo pessoas transformadas. Os ímpios são aqueles que, num determinado tempo da história, no momento, eles não foram chamados, eleitos pelo Senhor. Quem são os ímpios? Nós nunca saberemos. Não há nossa parte no Evangelho e sabemos. Mas aqui ele demonstra que tais atitudes apontam para aqueles que são os ímpios. Por isso ele então reforça com os irmãos da igreja naquele texto ali, dizendo: nós não podemos ser como os ímpios. Os ímpios são aqueles que Cristo não salvou. Os ímpios são aqueles não eleitos. Os ímpios são aqueles que fazem aquilo que Cristo não quer, aquilo que Cristo não nos chamou para fazer. E ele então inicia: os tais são os murmuradores. Se nós olharmos nas passagens bíblicas, vamos ter diversas passagens com esse termo murmuradores. Nós podemos ver até algumas situações este termo murmurar utilizado de uma maneira que não seria o pecado, que não seria contra a vontade do Senhor. Mas neste momento aqui Judas ele utiliza sim esse termo murmuradores para dizer quem tais praticam, aqueles que o fazem cometem um pecado contra o Senhor. O termo usado muitas vezes que foi utilizado de forma que trouxe uma obra boa para a igreja, podemos dizer ali em Atos 6:1, quando então as irmãs ali são esquecidas, do suporte ali dos diáconos. Então aquelas pessoas reclamam e ali usa o termo murmuraram, e então ali os apóstolos então se ajuntam e oram, e então ali se institui os diáconos. Então nós tendemos que ter essa distinção de que o murmurar muitas vezes não é apontar o erro, murmurar não é apontar aquilo que está errado. Murmurar não é chegar perto do irmão e falar: irmão, precisa mudar, precisa fazer, sugerimos isso. Murmurar não é trazer os conceitos nossos, daquilo que às vezes nós estamos vendo com o nosso próximo, de uma maneira com amor, de uma maneira respeitosa. Mas esse murmurar aqui que Judas institui como pecado contra o Senhor, é a murmuração contra aquilo que Deus fez, é a murmuração contra aquilo que Deus decretou. Por isso, irmãos, nós como salvos em Cristo, eleitos, nunca podemos murmurar contra aquilo que Deus fez. E o que Deus fez, podemos ver na nossa vida. Nós somos obras, nós somos criaturas
E ao recebermos ali o chamado e sermos graciados pela eleição, somos filhos de Deus. Por isso que nós devemos sempre dar valor à nossa vida. Nós devemos sempre sermos gratos ao Senhor. Isso não nos impede de termos lutas, não impede de termos dificuldades. Mas o murmurar é ir contra a santidade do nosso Deus. Nós podemos ver que em Números 16, versículo 41, os irmãos depois podem analisar em suas casas. Ali traz um texto ali que o povo de Israel, após a revolta de Corá, serem advertidos pelo Senhor, o povo então murmura. O povo diz: não aceito a correção do Senhor. E Judas então traz esse texto. Nós podemos então simplificar. O que é murmurar? Murmurar é rebelar-se contra a vontade de Deus. Murmurar é o pecado que fala para o Senhor: Senhor, o Senhor não está certo. Murmurar é dizer para Deus: Deus, não concordo com a sua vontade. É isso que Judas traz, é esse o conceito mais claro, podemos dizer, de murmurar, que é reclamar, que é estar insatisfeito. Esse termo murmurar traz então uma insatisfação. São palavras contra atos de alguém. Mas esse murmurar que é relatado aqui é aquele que faz contra a obra, a graça, contra aquilo que é a soberania do nosso Deus. Por isso que são atitudes incompatíveis dos eleitos de Cristo. Embora todos nós, como disse no início, muitas vezes ou outros caiamos nessas situações. Como igreja devemos sempre ter a ideia de que não devemos murmurar. Continuando, o texto traz, além de ser são murmuradores, eles são descontentes. Podemos dizer que são as mesmas coisas, são sinônimos, mas ao fato de começarmos a murmurar daquilo que Deus faz, começa a trazer um descontentamento com a vida. Por isso nós podemos ver às vezes pessoas que chegam, podemos dizer, ao ápice desse descontentamento, que é o suicídio, o retirar a sua própria vida. Eles murmuram, eles não entendem que a vida não é de facilidades. Eles não entendem que o Senhor nos colocou neste mundo como uma passagem, com um tempo determinado. E por isso, ao murmurar, dizendo: Deus, a minha vida não é boa, a minha vida é ruim, começa um descontentamento. E tudo na vida é amargura, e tudo é ruim. Estão descontentes porque nasceram no Brasil. Estão descontentes porque nasceram na família A, na família B, na família C. Estão descontentes por aquilo que têm. E esse descontentamento vai aprofundando, causando a tristeza, causando a amargura. Irmãos, esse descontentamento, ele nos faz dizer que Deus, o Senhor não está nos colocando no lugar certo. E por isso que todos estes pecados, eles se voltam contra o Senhor. Porque o murmurar é contra a soberania do Senhor. O murmurar é contra aquilo que o Senhor fez. E esse descontentamento não é contra as pessoas, contra esses erros, como disse no começo. Mas é um descontentamento contra o que Deus nos deu. Contra o que Deus aprova a nos dar nessa vida. Muitos estão descontentes. Quem sabe queriam ser filhas do Silvio Santos, herdar uma herança. Quem sabe queriam ser filhas de tantas pessoas, queriam ter morado em outros lugares. Mas o descontentamento é saber, irmãos, nascemos aqui, foi Deus que nos deu aqui. O Senhor é o Criador de todas as coisas, e entendemos que estamos no lugar que o Senhor nos colocou. E entendemos que Deus é que coordena, que nos dá todas essas coisas, nos traz paz, nos traz um contentamento pela vida. E ao revoltarmos com tantas essas coisas, esse exemplo de nascermos aqui no Brasil é, claro, um exemplo. Mas nós sabemos que não há nada de mal querer ir embora, querer alcançar outras coisas. Mas esse aqui é um exemplo de saber que o Senhor te fez, colocou neste lugar. O Senhor é o Criador. O Senhor é que te fez nascer. O Senhor é que te deu a vida. Por isso não reclame, não fique descontente pela família que você tem, pelo lugar que você tem, pelo lugar onde você ainda mora.
Você tem que realmente colocar nas mãos de Deus e pedir que Ele te oriente, te guie, e que no momento certo, no lugar certo, Ele estará, se assim for, atendendo a sua vontade. Mas não sejamos descontentes para com o Senhor. E ainda o versículo continua, andando segundo as suas paixões. E nós podemos ver que é uma sequência, podemos dizer que os erros vão se prosseguindo. Murmuração traz descontentamento. Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor faz. Deus, a minha vida está ruim. Deus, eu vou dar um jeito na minha própria vida. E aí, as pessoas começam a andar segundo a sua própria visão. As pessoas começam a tentar satisfazer esse desejo do coração com aquilo que o mundo oferece. E aí começam as suas paixões. Eu não estou feliz. O que vai resolver minha felicidade é o dinheiro. Eu não estou feliz. O que vai resolver minha felicidade é mudar de gênero, mudar de sexo. Eu não estou feliz. O que vai resolver minha felicidade é eu mudar para um outro lugar. Eu não estou feliz, mas o que vai resolver a minha felicidade é aquilo que o mundo apresenta. E o Senhor diz que os ímpios é que agem assim, porque os ímpios procuram as felicidades, nos prazeres, nas paixões do mundo. E aí começam a adquirir coisas, começam a tentar satisfazer os seus desejos. Uma pesquisa recente nos mostra que o nível de pessoas casadas que têm aderido a uma sexualidade aberta para satisfazer então os desejos ali, os seus prazeres. Nós podemos ver que a partir ali de 1789, com a Revolução Francesa, nós podemos ver que o centro das coisas do mundo torna-se o homem. O homem tem que ser feliz. O homem tem que estar satisfeito. O homem tem que satisfazer os seus desejos. E isso tudo implica nesses pecados. Então, irmãos, ele começa a não andar segundo o propósito de Deus, mas ele anda segundo as suas próprias paixões, segundo aquilo que ele quer, segundo aquilo que ele acha que a gente vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas a palavra de Deus em Judas continua dizendo um outro pecado. E este pecado é através de andar com as suas paixões. Ele diz aqui, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. E o que é ser arrogante? Arrogância é isso, saber que acha que sabe todas as coisas, é achar que é melhor do que os outros. A sua vida está pior do que a de todo mundo. Tudo para você não dar certo. Deus, é só comigo. Deus. E são as reclamações, a arrogância, descontentamento. E tudo se forma nisso. E aí nós começamos a falar. Nós começamos a questionar. E quando nós fazemos isso, o que Judas está querendo nos dizer aqui, irmãos, é porque essa atitude nos mostra que nós não estamos submissos ao Senhor. Essa atitude nos mostra que é preciso curvar diante do Senhor e dizer, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Aqui não impede o sofrimento, aqui não impede a dor, mas não cometer esses pecados é segurar a nossa língua para não acharmos que nós, falhos pecadores, somos mais inteligentes que o Deus Criador. Nós sabemos o futuro, nós sabemos a nossa história, nós sabemos o que é melhor para nós, Deus, o Senhor não sabe. Isso são atitudes arrogantes. É capaz de não confiar em Deus e confiar nas nossas próprias atitudes. E esses discursos, eles vão se propalando, aumentando. E por isso que nós vemos hoje uma sociedade do relativismo. O que é melhor? O que é melhor depende do que eu penso. O que é melhor depende da maneira como eu vejo o mundo. O que é melhor depende de cada pessoa. E cada pessoa pode definir o que é o seu melhor. Cada pessoa pode definir o seu rumo, a sua história. Isso são arrogâncias diante de Deus. Porque quem define a nossa história,
quem define o nosso rumo, quem controla toda a história é o Senhor. E, irmãos, termina então dizendo essas sequências de erros, de pecados. Ele termina dizendo, além disso, essas pessoas, os ímpios, agem como aduladores dos outros por motivos interesseiros. Além da murmuração, além do descontentamento, além de agirmos segundo as nossas paixões, além de sermos arrogantes, isso nos leva a buscar os outros por interesses próprios. Nós nos relacionamos por interesse, para nós sermos felizes. Nós convivemos com pessoas que vão nos dar algo em troca. E aí nós sempre queremos algo em troca. Se não dá algo em troca, nós não precisamos relacionar, nós não precisamos daquela pessoa. Nós sempre estamos agindo para o nosso próprio bem. Eu vou fazer isso porque essa pessoa vai me dar alguma coisa e isso vai me deixar feliz. Eu vou fazer isso ou aquilo porque eu vou receber algo em troca. E como eu disse, Judas então traz esses 5 elementos de erros, de pecados, e que não são condizentes com uma vida cristã. E diante disso, irmãos, rapidamente eu vou trazer algumas aplicações diante desses 5 pecados, o porquê que eles não são condizentes. Embora já trouxemos aqui alguns aspectos, mas podemos dizer mais profundamente e diretamente, eles não são condizentes, porque eles não estão debaixo da soberania do poder de Deus. Todos esses pecados afrontam contra o Senhor. Todos esses erros que tantas vezes ou muitas vezes cometemos, eles distanciam da humildade, distanciam da nossa pobreza espiritual que temos, distanciam daquilo que o Senhor é e daquilo que nós somos. Aplicações, irmãos, então, desses erros que ali Judas traz ali aquele povo, e aplicações para nós, que não devemos cometer, que não devemos comportar assim. Embora tratemos sobre o pecado, o que traz aqui, irmãos, é que devemos lutar, porque isso não nos trará a felicidade, isso não nos trará o alento para as nossas vidas. Judas aqui, então, ele traz com essas aplicações, com esses erros. Atente-se, igreja. Isso aqui não está falando de momentos. Judas não está falando que a vida cristã é fácil, como eu disse no começo. Ele não está falando que você vai ser feliz o tempo todo. Ele não está falando que muitas vezes os nossos sonhos não serão realizados. Ele não está falando que muitas vezes não vamos ser surpreendidos por notícias desagradáveis. Ele não está falando aqui que a nossa vida será boa, em sentido daquilo que aparenta ser sem problemas, sem saúde, com aquilo que o Evangelho muitas vezes, distorcido da palavra de Deus, tem transmitido, de que um Evangelho de facilidade. Nós entendemos que a salvação é pela graça, mas aqui o texto está nos dizendo que o caminho é estreito. Não será fácil, irmãos, não é fácil ser evangélico, não é fácil permanecer com Cristo. O que traz nessas mensagens aqui, nessas aplicações nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, mas em todas elas nós devemos nos colocar diante de Deus. Nós devemos entender que Ele é o Criador, nós devemos entender que Ele está no controle de todas as coisas. Toda a nossa enfermidade, todas as nossas perdas, todos os nossos descontentamentos com os outros, com a vida, tudo está na poderosa mão do nosso Deus. E isso nos traz confiança, isso nos traz condições de passar por esse caminho estreito. Nós não somos de um evangelho, de um caminho largo, aonde tudo leva para Cristo, aonde todos os nossos sonhos vão ser alcançados. A Bíblia relata isso. Jonas não queria ir, mas ele teve que ir. Ele foi descontente, mas ele foi. Se nós ouvimos recentemente as mensagens falando sobre o pastor João Calvino, não queria voltar, teve tristeza, depressão, mas ele voltou. O caminho estreito não quer dizer um caminho que nós vamos alcançar tudo aquilo que queremos,
mas é o caminho que nos leva a estarmos aonde Deus nos colocou. Por isso não devemos murmurar contra o Senhor, não devemos ser descontentes pela nossa vida, devemos clamar ao Senhor. Se as coisas não andam bem, ore ao Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Diante de nossas perdas, de nossas lutas, ore ao Senhor, Ele consola, Ele guia, Ele sabe todo o tempo, Ele sabe toda a história. Irmãos, quando Deus traz a graça de sermos eleitos por Cristo, por isso que estes pecados não podem fazer parte da nossa vida, da nossa história. Por isso que dentro dessa aplicação nós podemos dizer, entender que Judas aqui não aponta somente os erros, os pecados, mas ele diz, olha, não há como, porque os eleitos de Deus, os salvos por Cristo, eles entendem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Cristo é esse que revela-se a nós pela sua graça, pela sua misericórdia. E Cristo é esse que nos sustenta, que nos fortalece. E acima, irmãos, podemos ter mais alguma implicação. Diante disso, o cristão precisa entender que a sua vida é passageira. Essa semana que se passou, semana passada, morreu a mulher considerada a mais velha do mundo, 117 anos. Irmãos, olhar os pecados, a olhar isso, irmão, nós como igreja precisamos entender, nossa vida é passageira. Todo sofrimento aqui vai passar. Todas nossas desilusões passarão. Há algo que nos espera, a promessa em Cristo. Há algo que não é o fim da linha, este mundo, este tempo aqui. Mas devemos olhar para Cristo e entender, tudo vai passar. Todas as nossas dores, tudo passará. Nos faz lembrar do Império Romano, Nero, 64 depois de Cristo. O imperador começa a perseguir os cristãos. E aí nós lembramos do Coliseu. E refletindo um pouco sobre tudo vai passar, sobre este momento, nós lembramos daqueles nossos irmãos ali no Coliseu. E fazendo apenas uma reflexão, o porquê que existiam irmãos do passado e irmãos que sofreram por Cristo, é porque eles entenderam isso, que a vida é passageira. Se nós pudermos olhar aqui e fazer, quem sabe, uma reflexão, olhando de trás para frente, aqueles irmãos olhando a história, eles eram jogados no Coliseu, e as feras iam matando as pessoas dos últimos bancos, e nos primeiros bancos as pessoas cantavam, as pessoas louvavam o Senhor, e só paravam de cantar quando a dor, o grito tomava conta. Isso nos mostra, irmão, que a vida tem dor, que a vida às vezes é doída, que a vida não é aquilo que nós às vezes esperamos ou sonhamos de um conto de felicidade. Isso mostra que o Evangelho, ele às vezes é muito duro naquilo que nós podemos entender como sentimento no nosso carne, na nossa essência. E imaginar que aqueles irmãos, vendo aquelas outras pessoas morrer, e aquelas pessoas antes de atingir o ápice da sua dor, cantavam, clamavam, louvavam o Senhor. Irmãos, no pior momento, podemos dizer ali dessa história, dessa dor, não havia lugar para murmuração, não havia lugar para questionar, por que eu, Deus? Por que nasci aqui? Não havia lugar para blasfemar contra o nome do Senhor, não havia lugar para praticar estes pecados, mas havia lugar para reconhecer que aquele momento passaria. Havia lugar para reconhecer que a vida é passageira. Não passaremos dos 100, 110, 120 anos. E ao lembrarmos disso, nós podemos lembrar em nossa memória que tanto aqueles irmãos do passado, e nós estamos falando do primeiro século, que cremos ali, salvos em Cristo, que passaram essa dor, que morreram cantando, desde o primeiro século até hoje, século 21, agora eles cantam na glória de Deus.
Eles reconheceram que passariam por este momento. Eles reconheceram que a vida passa, mas em que reconhecer a soberania e o poder de Deus lhes traria um lugar de graça, de ruas de ouro, aonde todas essas coisas ficaram para trás. Irmãos, entender isso nos dá força para lutar contra o pecado, nos dá força para lutar contra qualquer outra reclamação, murmuração, descontentamento. A nossa linha de chegada não é essa vida, a nossa linha de chegada é em Cristo Jesus. É porque Ele nos salvou. Por isso, dentro dessa aplicação, os eleitos não podem viver praticando tais pecados. Por isso que dentro dessa aplicação, os eleitos não podem comportar dia após dia com uma vida de reclamar, de descontentamento. Ele sabe que vai passar. E nós podemos imaginar que hoje, desde o século I até hoje, os irmãos estão cantando em Cristo. Os irmãos estão louvando. Os irmãos cremos estão no céu, segundo o seu querer, a tua vontade, que Deus os escolheu, cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não há mais dor, não há mais mordida de animais, não há mais fogueira, muitos foram queimados. Mas o que difere daqueles irmãos do nosso tempo hoje? Temos as nossas lutas, temos as nossas feras que nos comem, as nossas dores, temos as nossas dificuldades. Cristo não nos tira deste mundo, Cristo não nos tira as tribulações, Cristo não nos tira muitas vezes a nossa dor, mas com Cristo Ele nos faz passar neste caminho, entendendo a dor, descansando na dor e seguindo o caminho da vitória que é em Cristo Jesus. Entender, irmãos, que o Senhor, Ele voltará. Entender que tudo isto passará. Entender que nada foge do controle de Cristo. Entender que a nossa felicidade não será completa neste mundo. Entender que aqui não foi o lugar que fomos designados para sermos 100% felizes. Somos falhos, somos pecadores, erramos, não vamos conseguir atingir a plenitude, nem do comportamento, nem das nossas realizações. Mas neste texto de Judas, esse momento que ele ensina a igreja, ele passa ali para a igreja: não façam esses pecados, descansem no Senhor. A aplicação para as nossas vidas, relembrando os irmãos do passado, reconhecendo as nossas dores, reconhecendo que nós também sofremos, reconhecemos que as coisas não saem tantas vezes do jeito que a gente quer, mas isso não nos dá o direito, isso não nos dá condições de murmurarmos contra o Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor governa todas as coisas, porque o Senhor é Deus e porque Ele garante que a nossa vitória não é aqui. Mas ao mesmo tempo, como dizem, a mensagem é sempre de dois caminhos. Tão certo como aqueles irmãos do primeiro século cantam até hoje, louvando e glorificando o nome do nosso Deus, aqueles irmãos eleitos, salvos por Cristo. Os irmãos do primeiro século, que não foram eleitos, que murmuraram, que zombaram e que não foram chamados por Cristo, estão desde o primeiro século até hoje e eternamente sendo mordidos pelos animais, queimando no fogo uma dor que não passa. Não é uma dor como dos irmãos cristãos, passageira, e hoje desfrutam da glória, mas é uma dor que não passa. Por isso o Senhor nos orienta, o Senhor nos fala: eleitos, vejam a graça que vocês têm, vejam, olhem para Cristo, porque você olhando para Cristo, você vai ver que não precisa reclamar. Cristo é a nossa esperança, Cristo é o nosso consolo,
Os eleitos não precisam reclamar porque foram, pela graça, isentos dessa dor, isentos desse fogo que queimará a vida eterna, isentos do sofrimento eterno, isentos de toda a amargura. E por quê? Pela graça. O Senhor escolheu os eleitos. E Judas fala aqui para salvos, os eleitos. E por isso que ele reflete para a igreja, pregue para a igreja, fale para a igreja: se você é eleito, descanse. Não há motivo para reclamar. Você foi isento da pior dor do mundo. Não há dor aqui que se compare com aqueles que Cristo não salvou. Não há sofrimento neste mundo que se compare com aquilo que as pessoas do primeiro século não eleitas estão sofrendo até hoje, mas sofrerão eternamente. E não há recompensa maior neste mundo do que aqueles que morreram em Cristo no primeiro século, como mordidos pelos animais, queimados, estão hoje felizes, estão hoje sendo edificados pela presença de Cristo, estão hoje podendo adorar ao Senhor e glorificar o teu santo nome. E por isso, irmãos, encerrando, é isso que nos faz seguir avante. O hino que nós iremos cantar, ele traz isso como cristãos, como salvos em Cristo. Ao olharmos para toda esta mensagem bíblica, nós devemos seguir avante, porque a vida com Cristo, porque esse caminho é estreito, esse caminho é onde a gente luta contra as nossas paixões, esse caminho é onde a gente luta contra o nosso eu. Esse caminho tem um objetivo bem específico. Não foi nós que nos colocamos neste caminho, porque a salvação é pela graça, mas Cristo nos coloca neste caminho. Cristo coloca os eleitos neste caminho. E nós podemos clamar e entender que Cristo nos dará condições de seguir neste caminho. Por isso, eleitos, igreja em Cristo, avante, não pare. Não pare de lutar. Lute contra o pecado. Lute contra aquilo que o mundo oferece. Lute contra a nossa fraqueza espiritual, contra a nossa carne. Nós não poderemos fazer isso sozinhos. É pela graça do Senhor. Então, igreja, coloquemos de joelhos diante do Senhor, pedindo a Ele que nos sustente nessa caminhada, pedindo a Ele que nos salvou, que Ele continue derramando a sua graça para lutarmos, para não cairmos nesses pecados, para não cairmos em tantos outros pecados, mas para permanecermos firmes, porque um dia, isso tudo passará. Mas ao mesmo tempo, para aqueles que não são eleitos, um dia, tudo irá piorar. Que nós, como igreja, possamos clamar ao Senhor, viver uma vida que busque realmente Ele. E que sigamos firmes, buscando, orando. Nas próximas oportunidades, se assim Deus puder por bem nos dar vida e nos der, estaremos continuando o livro de Judas, que ainda continua trazendo aplicações e continua encerrando com essa esperança que eu adiantei aqui. O livro de Judas encerra com essa esperança: o Senhor voltará. E ao mesmo tempo, a qualquer hora, a qualquer instante, o Senhor pode nos chamar. E lembrar que, como estamos aqui agora, ao fechar os nossos olhos e ao partirmos desse mundo, estaremos salvos em Cristo, eleitos em Cristo, podendo abrir os nossos olhos no céu de glória, nas ruas de ouro. Mas isso é nada incomparável, onde estaremos na presença de Jesus, na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Este Deus que nós adoramos, este Deus que nós confiamos,
Este Deus que nós não perdemos as esperanças, mesmo que haja tropeços, mesmo que hajam pedras, a nossa confiança é no Senhor, neste Deus. Avante, igreja, avante, porque é Cristo que nos sustenta.